Lição 17. Amém. E Deus tem tratado conosco com a ministração do curso Fé também. Mais uma vez, eu acredito que quem está fazendo a leitura diária tem se deparado, com um assunto, a história de Jó, e já tem praticamente, pelo que eu me recordo aqui, desde sábado, domingo, segunda, terça, hoje quarta-feira, Deus tratando, irmãos, e falando sobre o medo, para vencer o medo, não deixar o medo nos prender, nos dominar. E hoje, mais uma vez aqui, a lição começa falando o que nós devemos fazer, porque se a gente não se posicionar como as instruções bíblicas estão aí nos mostrando, eu vejo que muitas pessoas têm sido refém do medo. Mais alguém? Vamos ler então? Está escrito assim: quando o medo consome uma pessoa, ela passa a crer nos enganos de quem, igreja? Do inimigo. Então veja que muitas são as pessoas que passam a ser dominadas, passam a ser de uma forma controlada, quando então ela, de uma forma, permite o medo agir ali na vida dela. Eu estava dizendo isso de manhã e à tarde, que tem gente que ela está bem assim, irmãos, por causa do medo, não vai dar certo, não vale a pena tentar. Será que insistir vai ser a melhor saída? A dúvida por causa do medo de o que vai acontecer, o que irá ser de mim. Tudo isso é o medo que tem então, de uma forma então enganada muitas pessoas. Quando a pessoa ela fica com medo, irmãos, ela está sendo controlada pelo medo. Veja que a leitura de hoje, o missionário coloca que as pessoas passam a ser enganadas pelo medo, E a gente precisa entender que apesar que, quem que nunca teve medo, Quem que nunca ficou com medo de alguma coisa? O requisito aqui para a gente entender é que o medo pode vir, mas ele não pode ficar. Ainda que o medo bata a porta aí do seu coração. A semana agora a gente viu, o missionário até usou essa palavra lá no íntimo, ou seja, no profundo do seu coração. Quando o medo vier, irmãos, imediatamente coloca para fora. Por quê? Vamos ler novamente o início aí? Quando o medo consome, ou seja, controla uma pessoa, ela passa a crer nos enganos do inimigo. Aí diz mais: essas sugestões são as iscas da porta larga que ele mantém aberta, a fim de atrair os desavisados. Trata-se de uma arma do adversário para levar a cabo o seu perverso intento: roubar, matar e destruir. João 10:10. O maligno sabe que é difícil o cristão ficar firme na rocha. Jesus, se ele teme qualquer um dos ataques infernais, inconscientemente, a atitude de quem se deixa levar pelo medo rotula-o como alguém que retrocede. Vamos ler tudo aqui, depois eu falo. Ora, somos orientados a andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Por isso, não importa o que venha ao nosso encontro, precisamos nos lembrar de que somos mais do que vencedores sobre qualquer circunstâncias. Romanos 8:37. Amém. Vamos pegar esse segundo parágrafo aqui.
O que o missionário coloca aqui para nós, irmãos? É claro que não está escrito aqui, mas entende-se, né? Uma inspiração. O que o missionário está falando aqui? Sobre instabilidade. Veja que tem gente que, pode ver aqui no início do segundo parágrafo, o maligno sabe que é difícil o cristão ficar como? Firme na rocha. Porque o inimigo sabe que muita gente é instável, uma hora está crendo, outra hora não acredita, uma hora, irmãos, a pessoa está na fé, outra hora ela não está na fé, uma hora ela está, vamos dizer assim, com o coração alegre, de repente já o coração está triste. Há uma instabilidade muito grande na vida dos cristãos, que até o inimigo, ele sabe que muita gente, na hora da instabilidade, a pessoa, por não estar firmada, é a hora certa dele então, né, fisgar aquela pessoa para poder então destruir a vida dela. Então nós precisamos se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de resistência, Senhor, eu preciso, né, me firmar no propósito, eu preciso estar firmado na palavra, na promessa, para que em nenhum momento, ainda que dificuldades surjam, eu não venha estar instável, né? Ou seja, dessa instabilidade. Uma hora acredito, outra hora não. Uma hora eu estou na fé, outra hora não. Uma hora eu estou feliz, outra hora não. Veja que a gente, irmãos, passa muito por isso, né? Não sei se você já observou, né? Não precisa ir longe não, é só você olhar para você. Uma hora você está alegre, outra hora já do nada você está triste, uma hora você está acreditando, de repente do nada você deixa de acreditar, uma hora você está dizendo Deus está comigo, e depois cadê Deus que, né, não está mais? Isso é instabilidade. E olha só, o maligno sabe disso e por isso ele tem conseguido fisgar muita gente. Terceiro parágrafo: a sentença do diabo virá, e ele será atormentado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 10. Por isso, se tem lançado em toda a sua força sobre a humanidade para enganar os seres humanos, levando-os a procurar e fazer a sua vontade. Além disso, tem conseguido fazer muitos vacilarem os seus passos e não usarem o poder concedido pelo Altíssimo. Vamos ler juntos em voz alta? Resista aos ataques do inimigo, seguindo a direção da palavra. Aí o verso do Salmo 27, o primeiro, diz assim, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Amém. Então vamos buscar em Deus, irmãos, se firmar, vencer qualquer tipo de instabilidade, para que a gente não venha retroceder na caminhada da fé. Para que a gente não venha, né, vamos dizer assim, como diz o missionário aqui, desistir por causa dos ataques malignos. Nós temos que resistir, nós temos que aguentar firme as pressões, né, seja espirituais, as pressões, seja humana. Irmãos, resista aos ataques, seguindo, né, a palavra de Deus, seguindo a direção do Senhor para a sua vida. Amém? Pode guardar a lição de hoje, mais uma vez sobre a fé, né, sobre o medo, e assim a gente vai continuar na caminhada, rompendo em fé e vencendo as lutas do dia a dia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, o verso de número 5. Hoje estamos na segunda semana do propósito que iniciamos, a oração contra a depressão.
está aqui os pedidos, vai continuar aqui no altar até o dia 31. Quem ficou de entregar, depois você vai entregar aos obreiros, nós vamos colocar aqui também. O azeite está sendo consagrado para o dia 31, e eu acredito que muito Deus vai fazer em nosso meio. E eu continuo falando então, irmãos, na quarta-feira, como vencer a depressão. Semana passada nós aprendemos, né? No caso lá de Elias, propriamente como eu disse, não foi que Elias estava depressivo, havia-se um esgotamento, né, que Elias estava tendo, que precisou então da ajuda de Deus para vencer aquela dificuldade que ele então se encontrava. E aqui eu quero então mostrar para a igreja que hoje, com a promessa de Deus, nós vencemos também a depressão, a angústia, a tristeza, vencemos aquele mal que vem afligir, vencemos, né, tudo que vem nos desanimar. Então, vale lembrar, igreja, o que o salmista disse: um abismo puxa outro abismo. Hoje a pessoa ela não está no quadro considerado depressivo, mas se ela não tratar antes, ela vai chegar lá, né? Porque um abismo da tristeza, né, vai a pessoa se aprofundar cada vez mais, vai se afundar cada vez mais, e logo ela estará lá no abismo da depressão. Então, seja qualquer tipo de tristeza, né, qualquer tipo de agonia, qualquer tipo, né, vamos dizer assim, que está te afligindo, que está te trazendo preocupação, irmãos, nós precisamos vencer, porque se não lutarmos hoje, amanhã chegaremos no quadro da depressão. É onde muitas pessoas chegaram, estão, e a gente sabe que para algumas pessoas tem sido, né, ou foi um caminho sem volta. Quantas pessoas que chegaram ao estágio ali da depressão e acabaram se suicidando, morrendo, tirando a própria vida. É um caminho que para essa pessoa não teve volta, né? Até porque ela não encontrou força para buscar em Deus ou até mesmo nas pessoas para poder sair da situação que estava. Então a gente precisa estar sempre orando, a gente precisa estar sempre atento. Não, eu não estou na depressão, graças a Deus, mas eu não vou deixar que nenhum tipo de abismo, né, venha puxar outro abismo e assim por diante, e que venha, sem eu perceber, me fazer cair nesse buraco onde muita gente tem ali se encontrado. Amém, igreja? Então, para quem marca a mensagem, pode marcar, né? Como vencer a depressão, como vencer a tristeza, como vencer a angústia. Aí eu não sei como você vai colocar, mas eu quero mostrar para você que pela promessa, pela palavra do Senhor, nós temos condições, então, de vencer essas batalhas que estão sendo travadas. Vamos começar lendo em Hebreus 13:5, vamos ver aqui qual é a promessa de Deus nessa declaração. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Muda a tradução, por favor. Vamos aqui já então pegar essa primeira promessa. Afastem-se do amor ao dinheiro, sintam-se satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse: eu nunca abandonarei você e nem o desampararei. Amém. Glória a Deus. A primeira promessa que a gente encontra aqui, irmãos, poderia pegar outros conhecidos, né? Mas hoje mesmo eu estava lendo isso aqui desde o primeiro culto da manhã e à tarde, e logo depois eu me deparei, antes um pouquinho do culto da tarde, até o próprio missionário hoje, num vídeo que ele gravou, falando lá do midinho, das crianças lá, e aí ele, não sei se você percebeu, ele citou esse versículo. Eu falei, olha só, né? A promessa de Deus: eu nunca abandonarei você.
Claro que essa aqui é a viva, né? Mas a promessa do Senhor é não nos deixar sozinho. Irmãos, com essa promessa, nós temos condições, nós conseguimos vencer a depressão, a tristeza, a angústia, a aflição, com a promessa que o Senhor nos traz de não nos deixar sozinho. Veja a declaração: nunca o deixarei, né? E nem o abandonarei. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Mesmo no momento da maior tristeza, mesmo no momento da maior agonia, mesmo no momento da maior aflição, depressão, o Senhor está dizendo: não vou te abandonar, não vou te deixar. Sabe, irmãos, às vezes, não sei se você já viu certas declarações, né, que a gente ouve, escuta, às vezes a gente até fala, a gente expressa assim: o fulano me deixou ou virou as costas na hora que eu mais precisei. Um familiar, um marido, a esposa, um filho, né? Talvez alguém da igreja, talvez um conhecido, olha, na hora que eu mais precisei, virar as costas para mim. Veja que com Deus é diferente. Na hora que a gente mais precisa, Ele continua com a sua promessa: eu não te desampararei, eu não te deixarei. O Senhor está dizendo, irmãos, isso aqui é uma promessa de não abandonar. A gente pode estar na pior, e Ele está dizendo: não vou te abandonar. Sua família te abandonou, as pessoas viraram as costas, as pessoas te deixaram. Deus está dizendo: eu não vou te abandonar. Com essa promessa, irmãos, a gente tem, né, da parte de Deus, a condição de saber que nós temos um Deus que luta por nós, um Deus que está, irmãos, pronto para nos ajudar. Eu sempre falo, e não é por acaso, eu acredito que tem gente que precisa, né, entender o que propriamente o Salmo 46 diz. Eu sempre estou citando aqui, é de propósito mesmo. O salmista diz que ele é um socorro, aonde, irmãos? Presente, na hora da angústia, da tribulação, na hora da luta. Deus está, irmãos, pronto para nos socorrer. Sabe por que Ele está pronto? Porque Ele está com a gente. Ele não nos abandonou. Às vezes as pessoas falam assim: olha, não, um filho, um marido, a esposa me abandonou. Não, mas Deus é diferente. Deus, Ele está presente. Ele está, irmão, junto. E é na hora da angústia, é na hora da tristeza, é na hora da adversidade, é na hora, irmãos, da depressão, que Ele está junto para então nos ajudar. Amém, igreja? Diga comigo: a promessa de Deus é que nunca vai me abandonar. A gente já leu e já citou outros versículos. Lembra daquele de Jesus pertinho do está consumado? Bem conhecido, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação. Outra promessa, né? Ali Jesus falando. Então veja que o Senhor, Ele está dizendo, irmãos, Ele está falando, a promessa é essa, e a Bíblia diz que Ele vela para que a sua palavra, ela venha se cumprir. Ou seja, o que sai da boca de Deus não volta vazia. O que Deus prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Só que a gente tem que acreditar. A questão é que muitas vezes a gente ouve, a gente aprende, mas a gente não acredita. A gente não deixa aquilo, irmãos, com toda, né, eficaz, venha então estar no nosso coração, na nossa vida. As dúvidas, as incertezas, as lutas, muitas vezes têm sido maior, e aí é onde muita gente tem então acabado aí se perdendo. Então aprenda, igreja, que você não está só. Está difícil? Lembre-se, eu não estou só. Está doendo? Eu não estou só. A aflição é grande? Não estou só. Depressão, a pessoa está deprimida? Eu não estou só, porque a promessa do Senhor me garante nunca me deixar. Amém, igreja? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: mesmo nos piores momentos, diga: a promessa de Deus é nunca te deixar
Amém? Glória a Deus. Se firme na palavra, creia no Senhor e a promessa vai se cumprir. Segunda promessa que eu quero aqui compartilhar com a igreja é de Mateus capítulo 5, o verso de número 4. Mateus 5, 4. Mateus 5,4, é bem citado, né? Esse relato que Jesus disse, faz parte das bem-aventuranças, e Jesus está dizendo assim: bem-aventurado, feliz, os que choram, porque eles serão consolados. A promessa aqui é que Deus, o nosso Senhor, vai trazer consolo, vai trazer, irmãos, o amparo para cada um de nós. Eu não sei se você já passou por situações, vamos dizer assim, de luto, né? Que às vezes você ouviu tanta gente falar palavras lindas, palavras, né, muitas vezes até, irmãos, que vêm do coração, onde a pessoa expressa ali, né, um sentimento de carinho, um sentimento para te consolar. Mas veja que muitas vezes a gente nem lembra do que as pessoas disse naquele momento de luto, de dor, de sofrimento. Veja que passa-se os dias, mas o que aconteceu? Não sei o que fulano falou, não sei o que o melhor amigo disse, mas disseram alguma coisa. E veja que então aquela palavra de consolo, aquele carinho de consolo, irmãos, muitas vezes, né, se perde ao decorrer dos dias, porque foi para um momento. Mas uma coisa que a gente entende aqui, o que Jesus está falando, é do consolo vindo então pelo Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. E a gente vai entender, bem-aventurados que choram, ou seja, os que se entregam totalmente ao Senhor. Aí vem o Espírito Santo e nos consola, irmãos, né? Nos colocando então no nosso coração, onde está a ferida, o azeite que cura, né? A unção que venha, irmãos, te enxugar as suas lágrimas. Você fala assim: olha, mas ninguém me disse nada. E o Espírito Santo trouxe, né, aquele conforto, aquela paz no meu coração. Olha só, igreja, é a promessa. E diante dessa promessa, veja o que Jesus fala em João 16, 22. A promessa base aqui é essa aqui, Mateus 5, 4. Bem-aventurados que choram, e aí serão eles consolados. Aqui em João 16, 22, ainda falando do consolo, né, da tristeza que foi removido pelo Espírito Santo, assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza, mas outra vez verei, e o vosso coração fará o que, igreja? Se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Amém. Aqui eu já vou, irmãos, finalizar a segunda promessa e já entrando na terceira. Veja que a segunda promessa é do consolo. O Senhor está prometendo nos consolar. O Senhor está prometendo, irmãos, nos ajudar no momento mais de dor, difícil que a gente está enfrentando. No momento de luta, o Senhor traz o consolo, traz o refrigério, traz a tranquilidade para o nosso coração. Veja que tem gente, irmãos, que o mundo está caindo à sua volta. As coisas estão tudo dando errado, mas ela está em paz. Ela está sossegada, ela consegue, né, irmãos, olha, continuar vivendo de cabeça erguida. É a ação de quem? Do Espírito Santo, o Consolador, porque nós mesmos não temos capacidade humana, irmãos. Muitas vezes nós, o que fazemos? Nós se entregamos. Lembra, não vai longe não, é só olhar para a Bíblia.
Quando Moisés morreu, como que ficou Josué? Prostrado, entregado. Humanamente o Josué estava sem chão. O meu líder morreu, acabou. Veja que o Josué humanamente ficou ali prostrado. Veio o Senhor, levanta daí, vida que segue. Olha a ação, né, de Deus, tem de bom ânimo, né? É hora de você se levantar de novo. E aonde Josué então pôde se levantar? Deus trouxe o consolo para Josué, né, trazendo para ele aquele... Eu estou falando hoje de manhã e à tarde, irmãos, como uma unção, né? Uma unção que vem curar as nossas feridas. Quantos de vocês, eu acredito que já tiveram essa experiência com Deus, né? Que você talvez foi ferido, alguém te machucou, alguém talvez, né, te ofendeu, e somente a unção de Deus, somente a ação do Espírito Santo veio e o Senhor derramou ali o azeite, né, naquela ferida e te curou e te tratou, e assim Deus fez a obra, né? Quantos já tiveram essa experiência? E Deus continua agindo dessa forma. Entrando então, como eu disse, irmãos, terminando a segunda promessa, que é o consolo, Deus está prometendo nos consolar. Nesse versículo, veja que o Senhor já está falando de outra promessa. Ele já está falando assim, ó, essa tristeza que você está vivendo, você não vai viver com ela para sempre. O que vai acontecer? Tirarei, né, essa tristeza do seu coração, e você vai voltar o que, igreja? A se alegrar, né? Veja comigo o Salmo 126. A terceira promessa é que a alegria vai voltar. Tem gente que diz assim, eu não sei como, mas creia na promessa, a alegria vai voltar. Salmo 126, vou pegar aqui o verso 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com que, igreja? Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Coloca vivo aí, por favor, para ficar fácil a compreensão, mas já está bem nítido, né? Bem assim, de observância muito notória o que o Senhor está falando aqui, irmãos, que quem luta chorando, quem planta chorando, vai então no momento oportuno, certo, no tempo de Deus, essas tristezas serão transformadas em alegria. Veja, ó, quem sai com uma cesta de semente chorando enquanto lança a sua semente, voltará carregando de feixes de espiga, cantando de alegria. Então veja que é o 5, né? Volta para o 5. Quem planta a semente chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Amém. Deus me fez olhar para esse versículo aqui, irmãos. Veja que na ocasião aqui, este tinha motivos para estar cantando de alegria, sim ou não? Por quê? Porque estava com o cesto, né? O cesto cheio de espigas, plantou, colheu, aí o motivo, a colheita. Agora, igreja, eu quero lançar para você aquela palavra que sempre uma hora ou outra Deus me faz lembrar aqui do profeta Abacuque. Abacuque 3,17, lá também diz, né, que eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui no Salmo 126 a gente vê motivo para se alegrar. No caso do Abacuque, ele não tinha motivo para estar feliz, para estar alegre na presença de Deus. Agora, igreja, uma coisa que a gente precisa entender: a gente vai ter momentos que a gente vai ter motivo para se alegrar? Sim. Mas vai ter momentos que a gente não tem, irmãos, motivo. Eu não tenho, vamos dizer assim, motivo para sorrir, para se alegrar. Mas mesmo assim, eu preciso me alegrar no Senhor. O que Abacuque nos ensina, irmãos,
é que mesmo sem motivo, ou não tendo, né, vamos dizer assim, para que eu vou se alegrar se é um momento de tristeza? Não é a circunstância que vai fazer você sorrir. Não é, irmãos, né, aquilo que você está passando ou enfrentando que vai fazer você ser feliz. O Abacuque me faz entender que a felicidade dele está no Senhor. Amém, igreja? Diga comigo, a minha felicidade está em Deus. Por quê, irmãos? O dia que você não tiver o que, né, vamos dizer assim, se alegrar com a circunstância ou com motivos, você vai se alegrar em Deus, porque Deus é a sua alegria. Veja, né, o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa alegria. O versículo aí que eu falei, né? Lê comigo aí na tela aí, ó, 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça. Para aí, vamos por parte. Veja que ele está dizendo assim, ó, ainda que a figueira não floresça. Entenda, não está florescendo, não tem figos. Outra coisa, nem haja fruto na vide, não está tendo fruto. Depois, nem o produto da oliveira minta, nem os campos produzam mantimentos, as ovelhas sejam então arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Veja que, se a gente pontuar aqui, irmãos, com vaca ou sem vaca, né? Com ovelha ou sem ovelha, produzindo ou não produzindo, tendo fruto ou não tendo fruto. Olha o versículo 18. Todavia, vamos ler junto em voz alta? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha. Essa palavra todavia, irmãos, entendem, em qualquer momento, em qualquer circunstância, qualquer fase da minha vida, a pior fase, a melhor fase, todavia, todo momento, a minha alegria está no Senhor. A promessa, irmãos, é essa. Deus fazer você desfrutar da alegria que vem dele, né? Porque às vezes você vai falar assim, não, quando eu tiver, eu vou me alegrar, quando eu conquistar, eu vou ser feliz. Irmãos, muita gente tem, conquista, possui, mas é uma alegria forçada. Já viram pessoas que forçam um riso, né? uma alegria, irmãos, forçada? Tem gente que às vezes ela compra algo, vamos dizer assim, ela possui de algo, mas é só, desculpa que expressão, né? Fachada, é forçado aquilo, não é algo que vem de Deus para ela, são circunstâncias, que é só um momento, passa aquele momento, a pessoa perde o sentido da alegria. Eu já vi pessoas falarem assim, né? Foi acho que esses dias na grade a gente estava falando o básico sobre isso. Tem gente que diz assim, quando eu casar eu vou ser feliz. Lembra os irmãos, né? Sobre o relacionamento, né? Casamento. Aí tem gente que lá na grade eu até expresso assim, né? O que a apostila nos faz ali aprender. E aí tem gente que fala assim, mas quando eu casar eu vou ser feliz. Aí a pessoa casa, cadê a felicidade? Não tem. Aí eu falo assim, não, mas quando eu tiver filhos, aí agora eu vou ser feliz. Os filhos vão vir. Aí vem 1, 2, 3, 5 filhos, cadê a alegria? Não tem. Não, mas depois, quando tiver neto, vai vir uns netos, aí eu vou ser alegre, aí você... Irmãos, vem os netos, cadê a felicidade? É só pela circunstância. Muita gente morre sem provar da verdadeira felicidade que Deus pode dar, oferecer. Então a nossa alegria, a nossa felicidade não pode estar condicionada, presa à circunstância, porque o dia que não tiver, irmãos, você tem condições de continuar sendo feliz, porque a sua felicidade vem de Deus, não é de um casamento, não é de filho, não é de neto, não é de um carro novo, não é de algo que você conquista, possui ou algo que você compra. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo, a minha felicidade vem do Senhor. Vamos profetizar isso, né? Já que estamos aqui nos Salmos, vai até o capítulo 30. Então a terceira promessa
é que a alegria vai voltar. Você um dia foi feliz, essa alegria vai voltar. Talvez você diz, eu não sei mais o que é ser feliz. Eu já fui feliz e não sei mais o que é a felicidade. Creia nessa promessa, a alegria vai voltar. Tem gente que talvez nunca desfrutou da alegria vinda da parte de Deus, mas creia, o Senhor também está te entregando essa promessa em nome de Jesus. Versículo 11, Salmos 30, verso 11. Muda aí, já coloca na Viva para a gente ganhar tempo. Olha aí, ó. Vamos ler juntos na tela aqui, igreja? O Senhor transformou as minhas lágrimas em dança alegre, tirou as minhas roupas de luto e me vestiu com roupas de festa. Aqui na minha Bíblia diz que Deus cingiu é encher, né? Onde havia tristeza, agora o Senhor está cingindo, o Senhor está colocando a alegria, a verdadeira alegria. Aí tem gente que fala assim, mas entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, cadê essa alegria? Olha o versículo de número 5, vamos ler aqui o 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro, a tristeza, o choro pode durar uma noite. Qual que é a promessa, igreja? Mas a alegria vem pelo amanhã. Esquece aqui, irmãos, a questão de hora. Senão a pessoa daqui 12 horas vai amanhecer, ou pouco menos, né? Então daqui 12 horas, é o amanhã, é o tempo de Deus, é você estar sobre a promessa. Esse tempo pode ser agora, esse tempo pode ser amanhã, daqui um mês, sei lá. Mas se você crê, a alegria virá pela manhã. A alegria virá de Deus para mim desfrutar. Amém? Então é saber, irmãos, que a luta, as dificuldades, né, os momentos difíceis vão existir. Porém, Deus, mesmo com todas essas lutas e adversidade, nós vamos desfrutar dessa alegria, né, dessa felicidade que vem do Senhor. Diga para a pessoa que está perto de você, por favor, diga assim: a tristeza não dura para sempre. Sabe, irmãos, é o que o Senhor quer fazer você acreditar. Você que diz, há muito tempo eu vivo triste, há muito tempo eu só desfruto da tristeza. Deus quer fazer você acreditar que essa tristeza ela não vai durar mais, né? Ela não vai ser mais prolongada, não vai ser para sempre. Deus, com essa promessa, a palavra, Ele está dizendo, irmãos, que a noite pode ser difícil, de tristeza, mas a alegria vai chegar. A felicidade de Deus para nós vai chegar. E a gente tem que crer que nós iremos desfrutar da verdadeira felicidade que o Senhor tem para nós. Amém? Entenderam aqui, irmãos, principalmente ali o lado do Abacuque, né? A alegria não pode estar presa ou né, firmada ali numa circunstância. A alegria não pode estar condicionada num carro que eu vou comprar, né? Numa viagem que eu vou fazer, num casamento, num filho, num neto e assim por diante. Não, se tenho, amém. Se não tem, vou desfrutar da verdadeira alegria do Senhor na minha vida. Essa é a alegria que o Senhor tem para nos dar, né? Não é uma alegria que apenas por uma circunstância que eu vou ser feliz, não. Eu tendo motivo eu vou ser feliz, eu não tendo motivo eu vou desfrutar da felicidade que Deus tem para me dar também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos para a quarta promessa, Jeremias 29, o verso 11. Jeremias 29, 11.
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Aqui Deus está falando, irmãos, que Ele tem um pensamento formado, né? Isso, quando eu li hoje, eu me lembrei daquela mensagem de domingo, o sonho, os projetos, os planos de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos alinhados com a palavra, quando a gente está de acordo com a palavra, a gente não vive mais os nossos. Deus nos faz entender que o dele é maior e melhor do que os nossos. Então a gente passa e assume, né, o sonho de Deus na nossa vida, e a gente acaba falando, né, o meu sonho, mas esse sonho veio do coração de Deus, né? Então isso eu acabei lembrando aqui hoje, e aqui, irmãos, eu vejo que o que o Senhor está dizendo, ó, bem sei os pensamentos que eu penso de vós. A quarta promessa é que Deus está dizendo assim: você tem um futuro, você tem muito a conquistar para vencer, você tem muito, né, para desfrutar, porque Deus já tem um pensamento formado, um pensamento, irmãos, que ao nosso respeito, a gente pode passar pela pior fase da vida, pela maior dificuldade que a gente já enfrentou. Lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas estão acontecendo, mas nada interfere no plano, no sonho, no pensamento que Deus já tem formado ao nosso respeito. Olha o quanto isso é interessante. Mas ele termina aqui o versículo 11 dizendo, irmãos, a fim dos que esperam. Esperança, igreja. Deus já tem, né, um futuro, Deus já tem um sonho, Deus já tem um plano para que a gente venha viver. Agora a questão é, será que eu estou esperando? Será que eu tenho esperança que Deus venha me proporcionar, que eu possa viver o que Ele tem planejado para a minha vida? Aqui eu vejo, irmãos, no contexto da história, eu vejo um povo que estava sem esperança. Mas Moisés estava ali como líder da época, né, do momento. Você vê que eles chegam até uma certa situação, que quando ele agora se depara, ele saindo, né, do Egito, Faraó vinha atrás com os seus guerreiros, né, os seus soldados, e agora na sua frente está lá o Mar Vermelho. Tinha muita gente sem esperança, agora morremos, agora acabou tudo, agora não tem mais o que fazer, à frente está o Mar Vermelho, e atrás vem Faraó e vem o exército de Faraó, o que vai fazer? Irmãos, o Moisés confiante e esperando no Senhor uma solução, né? Crendo no coração que algo bom da parte de Deus iria acontecer. Você conhece a história, né? Ele toca a água ali e o mar se abre. Olha, por causa de isso me fez refletir, irmãos. Olha o que Deus pode fazer através de você para a sua família. Você que espera algo bom da parte de Deus, você que tem esperança, ainda que você olhe assim, está tudo perdido. Não, mas eu espero. Ainda espero, eu tenho esperança que algo bom da parte de Deus vai nos acontecer. Irmãos, a quarta promessa, como eu disse, é que Deus já tem esse futuro, já tem esse plano, Ele já tem esse sonho. Só que nós precisamos esperar em Deus. Precisamos ter essa esperança no coração. Tem muita gente que deixou a esperança morrer, deixou a esperança se perder. Não, irmãos, vamos esperar sempre no Senhor. Essa tradução, a NVI, fala do futuro que eu estou dizendo. Olha aí na tela, ó. A esperança de vocês em um futuro.
Olha aí, Jeremias 29:11, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, planos que não vão causar danos, planos de dar a vocês a esperança e um futuro melhor. Então, igreja, vamos colocar diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero viver o sonho de Deus na minha vida, eu quero viver os planos que o Senhor tem para a minha vida, porque senão, irmãos, vai acontecer, é igual aquela explicação que eu fiz no domingo, pegando ali um pedacinho do versículo 14, Provérbios 12:14, que há caminho que para o homem parece ser direito, mas o fim é o quê? É morte, é destruição. O que ali a gente entendeu? Que há planos, há sonhos, planejamento que parece ser bom, mas se estiver fora da direção de Deus, vai ser, irmãos, para destruição. Muitas pessoas estão aí destruídas, estão aí mal, porque não estão vivendo o plano de Deus para a sua vida, não estão vivendo os sonhos de Deus para a sua vida. Quero dizer para você, irmãos, volte a sonhar, mas sonhe os sonhos de Deus. Viva para, irmãos, desfrutar de um futuro a qual os planos do Senhor venham direcionar os seus passos, para que então a promessa, a palavra dele venha nos ajudar. Amém, igreja? Vamos viver os planos de Deus, e os planos de Deus são bons. Pensamento, plano, o sonho, Jeremias está dizendo, olha, são coisa boa, prosperidade, riqueza, de paz, algo que não vai trazer mal para vocês, mas vocês não podem perder a esperança. Que a gente possa, irmãos, orar em cima dessa palavra e buscar em Deus a ajuda dele para que a gente possa vencer as lutas, as dificuldades do dia a dia. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, do YouTube, Facebook, onde esse link está chegando. Você e sua casa seja abençoado em nome de Jesus.